Olá pessoal, boa tarde. Mais uma live aqui. Eu e a Lina vamos falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho. Então, como você se preparar, como você fazer uma carta de bate-papo. Só esperando a Lina se conectar. Hoje a gente vai falar um pouquinho de como de redigir uma carta de motivação irresistível. Primeiro a gente vai explicar o que é uma carta de motivação, por que ela existe, o quanto ela é importante no processo seletivo aqui no Canadá. Então, para você que está aí na expectativa, né, e buscando um melhor posicionamento no mercado de trabalho canadense, não perca como redigir uma carta de motivação de forma irresistível. O que é, para que serve, como se aplica e como fazê-la. Então a Lina vem aí com dicas maravilhosas, dicas excelentes e essenciais para você que quer, né, fazer aí, seguir o teu processo de aceitação no mercado de trabalho canadense. Então não perca, tá bom? Nós estamos esperando aí o pessoal chegar, o pessoal se aproximar aí para a gente poder começar o nosso bate-papo. Não deixem de colocar as dúvidas, as sugestões. Aqui é muito aberto, né? O bate-papo é aberto, então fiquem à vontade. A gente está aqui para trazer o conteúdo que vocês buscam, né? Então não deixem de nos comentar sobre o que nós estamos falando, sobre algum tema que vocês gostariam de estar sabendo. Então tudo sobre estudo, imigração, mercado de trabalho, tudo que você precisa saber para tirar o seu Plano Canadá do papel e colocá-lo em prática agora, mesmo em momento aí de crise. Na verdade, esse momento, né, se a gente colocar aí vários itens ou vários pontos importantes que a gente pode trabalhar agora nessa época de crise, como tempo para focar no estudo do idioma, no planejamento, nas pesquisas, tudo que você precisa aí nesse tempo de crise, tá bom? Vou chamar a Lina aqui e ela vem para trazer boas dicas. Esperando a Lina se conectar. Lina. Olá, tudo bom? Oi, tudo bem? Que bom te ver, André. Bom Coisa dia, boa. bom dia, Sempre muito bom. perfeito. Pessoal, para quem não nos conhece, eu sou o André Salles da New Way, estou com a Lina Donar. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre como redigir uma carta de motivação de forma irresistível, tá? Então, nós trabalhamos divulgando a educação canadense, a imigração e todo o processo, né, junto ao mercado de trabalho. Então, se você deseja estudar no Canadá, imigrar ou trabalhar, conte conosco. Até o dia 15 de maio, a promoção prorrogada, né? Então, para você fazer um atendimento inicial, para que a gente possa resolver a sua vida, como diz a Lina, sentar com ela aí durante 1 hora aproximadamente, né? E ela vai entender quem do casal deve estudar, se você for vir em casal, qual o melhor curso, qual a melhor cidade, qual o melhor caminho, as possibilidades via imigração, via estudos, enfim, tudo que você precisa para tirar o seu Plano Canadá do papel nessa entrevista inicial que está com 40% de promoção. Então não perca, somente até o dia 15 de maio, tá bom? Certo, Lina? Certíssimo. Oi, Brasil. Gente, se prepare, muito conteúdo. Anotem, tá? Porque tudo que eu vou falar não dá para lembrar. Igual o André falou, fiquem à vontade para fazer as perguntas de vocês. Aproveita a promoção. É um investimento de US$ 150, mas que a gente fala com muita tranquilidade que a gente resolve a sua vida. Se você ficar perdido na internet, gente, o que a gente atende pessoas que vêm aí de outras orientações mal feitas ou que fizeram um projeto sozinho, mas não pesquisaram devidamente, né, André? E aí a pessoa chega, na hora que ela está na metade do curso, ela se dá conta que não é o que ela queria, né, e já perdeu dinheiro, perdeu tempo, perdeu saúde mental. Então é um investimento muito pequeno em relação ao retorno que você vai ter de profissionais que já passaram, né? A gente já imigrou, a gente já fez mestrado, já trabalhou tudo, né? Então a gente já sofreu. Então a gente quer que você sofra um pouquinho menos. Porque imigrar não tem jeito, gente. É um sofrimento. Tem Mas tem sofrimento. duas opções. Você pode ou sofrer muito ou sofrer pouco, né? É verdade, é verdade. Isso fala Né? tudo. Não sofrer não é uma opção. Então, Não é opção. pouco você vai sofrer muito, é verdade. Então aproveita de quem já sofreu, porque a gente veio, a gente não teve ninguém para dar a mão pra gente assim, não, né, André? Eu não tive. Teve Eu sim, aprendi muita coisa na marra, muita coisa foi né?
na cara e na coragem, digamos assim. É. Ontem a gente fez um bate-papo aqui com a Daniele. Ela também não teve muito tempo de planejamento, porque ela tinha uma condição do filho dela. Ela conta um pouco a história, né, de Uhum. superação que eles enfrentaram. Uma família de 6 pessoas, né? Então, o casal mais 4 filhos, sem os idiomas, uma profissão regulamentada. Então, assim, uma história de superação total. E ela fala: olha, sofremos, é difícil, não é fácil, você tem que estar realmente consciente. E mesmo se você estiver consciente, É. você vai sentir o baque, porque não é fácil. Se você se vocês não viram essa live, ela está aí no nosso perfil no Instagram, é só, né, correr um pouquinho para baixo e dar uma olhada, assim como todas as nossas lives a gente tem deixado lá disponível também para que vocês possam consultar depois. Só faltou uma ali, né, que a gente não conseguiu A gente vai salvar, repetir. que foi a do currículo. A gente vai repetir aí no nosso ciclo. Vai repetir. Então não perca, nós começamos com como fazer o seu currículo, a arte do networking, depois nós fomos para a ferramenta poderosa que é o LinkedIn, como se portar numa entrevista e assim por diante. Hoje nós temos aqui como redigir uma carta de motivação. Eu começaria perguntando: o que é uma carta de motivação, Lina? É, então, a gente aqui no Canadá é um pouco diferente do Brasil, eles não costumam pedir carta de motivação quando a gente manda o currículo, né, para as vagas. Aqui, sim, quase todas as posições eles vão pedir uma carta de motivação personalizada, que é um documento de uma página onde você vai mencionar suas experiências, formações pertinentes e a sua motivação. Por que que você quer trabalhar nessa empresa? Por que que você quer essa vaga? Por que que você é o candidato ideal? Tá? Mas parece uma coisa simples, mas vocês vão ver, olha como é que eu vou destrinchar como é que vocês vão fazer esse documento. Eu vou ler para vocês aqui um modelo de uma carta que eu escrevi para ficar mais claro, mas antes eu vou explicar tudo o que significa e tudo que vocês precisam ter em mente para poder escrever esse documento. Vamos lá? Então é uma carta por vaga. É uma carta por vaga. Você pode até ter uma carta que vai ser um pilar, que dá para você aproveitar, mas cada vaga tem que ser personalizada. Você tem que mencionar a vaga e ter certeza que você está mencionando as experiências que são pertinentes, né? Informações, né? Então, eu sei que, claro, que a gente vai buscar vagas que vão ser, geralmente, mesma área, que dá para a gente aproveitar. Mas, cuidado, tenha certeza que você mudou lá o nome da empresa para não dar gafe, viu, gente? Porque aí não esquece entrevista, tá? Mesmo. Então vamos lá. Quais as dicas aí que você trouxe? Tá. Então, ó, é um documento que ele é fundamental nos processos de seleção aqui. Eu sei que tem muita gente que fica com preguiça e fala: nossa, eu vou ter que escrever uma carta. Aí tem gente que fala assim: ah, vou mandar só meu currículo. Já entra perdendo, tá? Então não dá. Qual que é o objetivo? Ela vai demonstrar a sua capacidade de redação, de síntese, porque você só tem uma página, a sua motivação, a sua pertinência para a vaga. Você é um candidato que é pertinente, as suas experiências são pertinentes para aquela vaga, porque eles estão selecionando. Eles vão selecionar o que eles acharem melhores para poder fazer o processo seletivo, né, as entrevistas, né, para não perder tempo. A carta de motivação, ela ajuda muito o recrutador a economizar tempo, porque demonstra muito do candidato. Também mostra nível de maturidade, aquelas cartas que você vê que, assim, a encheção de linguiça, a pessoa fala: ah, meu sonho desde criança, minha paixão era ser piloto de avião. Bem, não. Tipo assim, a empresa não quer saber do seu sonho de infância. A empresa quer saber, ó, ela tem um problema, que é a vaga. Uma vaga que tem diferentes tipos de problemas, né? Que são as competências que eles pedem. Então, eles querem saber se você pode resolver todos esses problemas ou quase todos. Ou, às vezes, até mais, além. Se você pode ir além, na verdade, tá? Se possível, tá bom? Aí você traz as suas frustrações da infância, né? Eu queria ser, aí o cara: pô, ele tá me trazendo mais problema. Exatamente. Você falou: não contratar essa pessoa aqui sem noção. Você vê, gente, eu já vi tanta carta de motivação, vocês não acreditam. Você vê assim, porque o currículo, a gente ainda não consegue, a gente vê as experiências, mas a gente não consegue ver o nível de maturidade. Na hora que eu vejo como que a pessoa escreveu a carta, nossa, me fala muito da pessoa, tá? E outra coisa, a carta de motivação você pode acrescentar informações que às vezes não estão no seu currículo. Por exemplo, você colocou lá uma posição que você teve numa empresa, você colocou o descritivo dela lá com os verbos de ação e tal, mas tem uma informação de uma meta que você atingiu ou uma situação que mostrou o seu espírito de liderança, entendeu? Algo curtinho, objetivo, que com certeza vale a pena, porque a carta, o quê? Você está contando a sua história como profissional, né? A sua história como profissional.
Outra coisa, gente, antes de escrever a carta de motivação, você precisa ter o seu currículo pronto, tá? Porque o currículo, ele vai te ajudar a escrever a carta. Não adianta você primeiro escrever carta sem um currículo. Faça o seu currículo, como a gente vai fazer depois uma outra live sobre isso, porque aí vai te ajudar a visualizar a linha do tempo que você vai querer usar. Porque, ainda mais, assim, porque muitas vezes não dá pra gente mencionar todas as experiências na carta de motivação, né? Porque é uma página só. Então, você tem que definir uma linha do tempo, uma cronologia, que às vezes você vai dar uns saltos, né? Que eu não vou mencionar certas, talvez, formações, experiências, eu vou mencionar as mais pertinentes. Então, o ideal é que a gente sempre começa de forma cronológica inversa, né? Eu começo com o mais recente, né, mencionando as experiências mais recentes pertinentes, e vou até as mais antigas. Então, vocês vão ver, por exemplo, quando a gente olha o meu currículo, a carta de motivação que eu escrevi, que eu vou mostrar para vocês, eu menciono as mais pertinentes, eu dou um salto nessa linha, né? Eu tenho uma linha, eu conto uma história, mas eu não conto tudo, tem parte que eu omito, porque não cabe e não é pertinente, tá? Deixa eu ver aqui perguntas. Ei, Gui, café, meu querido. Você tem que mencionar o que você quer atingir. Isso mesmo, suas metas. Lauren, a carta de motivação é diferente da carta solicitada pelas universidades, correto? Sim. A universidade também é uma carta de motivação, lettre de motivação, ou em inglês personal statement, mas assim, você tem que mencionar também as suas experiências e formações pertinentes para aquele programa de estudos e explicar por que você quer fazer esse mestrado, quais são as suas metas de carreira. Então, assim, é um pouco diferente só, mas os princípios são os mesmos. De tudo que eu vou falar aqui, vocês podem perfeitamente aproveitar para a carta para a universidade, porque geralmente é uma página. A diferença é que para as universidades, eles deixam bem claro lá, muitas vezes, que eles vão pedir, por exemplo, 500 palavras ou até 3 páginas, porque para a universidade, muitas vezes, eles pedem que você disserta, como é que eu falo? Você explore mais as suas metas de carreira e o que você quer se especializar no mestrado. Mesmo que seja um mestrado profissional, que não vai ter tese, eles na universidade vão pedir para você dissertar mais sobre isso. O que você quer se especializar, o que você quer estudar no mestrado, que tipo de projeto que você quer fazer, e aí essa carta vira 3 páginas, tá? Então, o objetivo é o mesmo, é entender a essência e a maturidade daquele candidato aplicando. Exatamente. E as experiências e formações pertinentes para que mostrem que você é um estudante que vai fazer a diferença naquele programa de estudos, tá? Perfeito. Bom, outra coisa, além de você ter o currículo com você pronto, você tem que ter a descrição da vaga. Gente, do lado, quando você for escrever a carta de motivação, deixa do lado, às vezes até vou imprimir para você conseguir visualizar bem, currículo e a descrição da vaga. E tenha certeza que você entendeu essa vaga, tenha certeza que você leu, que você entendeu essa empresa, o que essa empresa, essa organização faz, né? E o que esse departamento, lembre-se, a necessidade do departamento de marketing é diferente das necessidades do departamento de finanças ou jurídico, né? Então a gente tem que mostrar que a gente resolve os problemas daquele departamento de interesse daquela vaga, tá? E é importante, gente, as palavras estarem repetidas. As palavras que tiver na descrição da vaga, procure repetir essas palavras no seu currículo e na carta de motivação, porque é Mobral, por mais que o recrutador ele veja sinônimos, isso não chama atenção tanto, igual se ele vê as mesmas palavras, porque a sensação que dá, nossa, ele tem exatamente o que eu preciso, esse candidato. É Mobral, tá? Então preste atenção nisso. Sinônimo não é suficiente. Procure colocar as mesmas palavras, tá? Perfeito. Outra coisa, você viu lá a descrição da vaga? Defina quais são os top 3 skills, né? Quais são as 3 competências principais, né, que são fundamentais para ocupar essa posição, tá? Mencione todas as suas experiências que comprovem que você tem essas competências, mesmo que sejam competências transferíveis. Então, por exemplo, uma vaga para vendas, você já trabalhou com venda de imóvel, real estate, por exemplo. E agora é um trabalho de vendas de carro. Estou dando um exemplo. Você nunca trabalhou com carro, mas você sabe bem serviço ao cliente, como fazer um orçamento, né? As informações que você precisa dar, as pesquisas que você precisa fazer. Você está acostumado já a fazer uma fatura, né? Entender, né, se o cliente está negociando mais difícil, se é um cliente que é mais flexível, né? Então, você já tem essas maldades, são competências totalmente transferíveis, essa malícia, né? De entender o mercado, como que você faz venda. Então, é totalmente competência transferível, tá?
Maravilha. É, outra coisa, como eu mencionei, a carta tem que ser uma página cheia, tá, gente? Cheia. Não é aquela que você vê que a pessoa, assim, quase não tinha nada para falar e Deu põe a letra espaço. enorme, as margens gigantescas que você vê que a pessoa, né? Tem que ser uma página, né? Pelo menos um espaçamento aí, 1,5, um Arial 11, né? Agora, por exemplo, eu tenho muita coisa para falar, então a minha carta, as margens são a menor possível, eu coloco espaçamento zero, dependendo. A minha que eu fiz aqui, a página tá super cheia, porque eu quero. Qual que é o meu objetivo? É me vender. Então eu tento aproveitar ao máximo essa uma página, sem ser cansativa, né? Mas é porque, de fato, eu tenho muita coisa, muita experiência, formação que eu preencho uma página fácil. Mas se você não tem, também não faça aquela coisa que parece que você está enchendo linguiça e que tem muito espaço, tá? Esse é o Então primeiro, conte mais, dê mais detalhes, esse é né? o primeiro documento que o recrutador vai pegar, é isso? É o segundo. O primeiro, depende do recrutador, mas geralmente eles dão, a gente fala de visão em diagonal, né? Eles leem em diagonal 30 segundos o currículo Tá. e depois vão. Mas na ordem, se eles pedem para a gente, assim, depende do recrutador, mas se eles pedem para colocar os dois documentos juntos, você coloca primeiro a carta de motivação e em segundo o currículo. Aí ele vai ler, tá? Então, se você tiver que juntar, fala assim, juntou em um PDF, você coloca primeiro a carta de Tá. motivação, depois o currículo. Então, ele com certeza vai ler primeiro a carta de motivação, Show. tá? É... Então tá, é isso. Aí, bom, vamos lá para os princípios. Gente, dúvidas até agora? Tá tudo muito claro? Está todo mundo prestando atenção? Todo mundo bonitinho? Princípios, travou. Oi? Tá Travou a internet. todo mundo compartilhadinho. Tá todo mundo. Maravilha. Loren, um beijo carinhoso pra você, viu, Loren? Você é muito fofa. A Babis, o Colosso também, super fofa. Então vamos lá, gente. Vocês estão anotando tudo? Eu tô falando muito rápido. Vocês Princípios falam, não, Lina. básicos. Anotem. Se eu falar alguma coisa muito rápida, gente, vocês me falam, Lina, falou rápido, não entendi, volta, tá? Anotem agora os princípios básicos para você escrever essa carta. Menciono somente as experiências, formações e atividades pertinentes, tá? Gente, não vai, a pessoa tá pedindo maçã, só oferece laranja. Não dá, tá bom? Outra coisa, lembre-se os 3 pilares que devem permear a sua carta: análise quantitativa, qualitativa e os stakeholders. Então, lembra, a gente vai fazer outra live sobre isso, mas quando você for fazer o currículo, você sempre tem que ter em mente que você tem que mencionar os verbos de ação, frases curtas com verbos de ação, né? Oferecer serviço ao cliente, traduzir documentos para inglês e francês, negociar preços e formas de pagamento com clientes, organizar missões internacionais, participar de feiras, elaborar conteúdo de apresentações para treinamentos de equipe, tá? Estou dando exemplos, verbo de ação. Então, a sua carta de motivação, ela tem que permear isso também, mencionar esses verbos de ação, essas frases que mostram o que você realizou com a nativa. No currículo, você também vai mencionar os números na carta de motivação. Da mesma forma que você mencionou números para quantificar o seu trabalho lá no currículo, você vai mencionar números na carta de motivação também. Por exemplo, eu costumava atender X clientes por mês, ou era responsável por um orçamento de X mil reais, ou converte isso em dólar canadense, né? Ou eu realizei viagens de trabalho para desenvolver mercado em tais países, tá? E isso quantifica o seu trabalho, tá bom? Depois, e os stakeholders, vocês vão ver aqui na minha carta mencionar com quais organismos você trabalhou, com qual pessoa que é reconhecida no setor, né? Quais eram os colaboradores. Você tinha um trabalho numa empresa, por exemplo, empresa de exportação, você realizou uma missão junto com a ajuda da Apex, que é a Agência de Promoção da Exportação do Brasil, por exemplo, tá? Ou você fez uma viagem que você teve do consulado do Brasil em tal cidade, tá? Então, mencionar esses atores. Diga, André. Não, é isso. Eu tava dando sequência. Eu falei do consulado. É importante sempre focar nas pessoas que você considerou importante ali para a realização daquele projeto. Isso vai dar peso na sua experiência ali.
Você está acostumado a se relacionar com empresas pequenas ou está acostumado a lidar com o peixe grande? Isso que eu quero entender. Qual que é o nível de uma coisa é você comunicar com um consulado, uma PES. Outra coisa é lidar com um fornecedor pequenininho que te que fornece o café da sua cafeteria. Tá? São coisas diferentes. Sem querer diminuir, mas é diferente, tá? A Loren, o apoio e leitura dessa carta vocês fazem na consultoria acadêmica, inicial, profissional? Sim, Loren. Eu explico como redigir e eu reviso tudo, tá? Tanto no profissional quanto no acadêmico, tá? Tá até aqui, ó, Thalita, minha coach querida, entrou. Amanhã a gente tem sessão de coaching e a gente vai revisar a carta de motivação dela que eu pedi para ela escrever. Eu expliquei para ela, mandei modelo e amanhã, Thalita, a gente vai revisar, né? Thalita, sua carta tá pronta? Quero saber. Fofa, um beijo, viu? Muito bem. Tá aqui em Montreal, tá aqui em Montreal. Outra coisa, gente, peraí, deixa eu ver, tô vendo meu documento. Objetividade, seja, tá pronta, adoro essas coaches minhas maravilhosas e comprometidas, amo. Objetividade, tá, gente? Tem que ser objetivo. Aqui no Canadá, América do Norte, eles ficam muito irritados quando eles veem que a pessoa tá dando volta e não tá indo direto ao ponto, tá? Aqui, time is money, eles são muito pragmáticos. Tem objetivo na sua carta, não fica botando aquelas frases compridas e bonitas, mas não quer dizer nada. Entendeu? Não tem isso, você viu lá o modelo, né? Sem enrolação. Sem enrolação. Coerência com o CV. O que tiver na carta de motivação tem que estar no currículo, no sentido do quê? Que você pode trazer informação nova, mas, por exemplo, você menciona uma posição que você ocupou, uma empresa, e aí a pessoa vai olhar lá no seu currículo, essa empresa não está no currículo. Entendeu? Então, tem que, as experiências que você tiver, ou você mencionou que você fez uma formação específica, e eu não estou vendo nada no seu currículo, tá? Então, tem que ter essa coerência. Outra, motivação para a vaga para empresas. Tem que deixar muito claro esse documento, o objetivo é esse. Qual que é a sua motivação? Eles querem uma motivação genuína, eles não querem sentir que é falso, que você está fazendo phishing e mandando currículo para tudo quanto é lado. Apesar de que é normal você enviar, mas eles querem sentir que eles são cereja do bolo para você. Porque você quer ser cereja do bolo para eles, né? Então eles querem sentir que eles são amados também, gente. É basicamente isso, tá? Menciona então porque que você é o candidato ideal. Gente, parece bobagem, né? Formatação, gramática, ortografia, sintaxe, que é o sentido das frases, vocabulário, fundamental, tá? É uma grande dificuldade, por incrível que pareça, de escrever tendo esses parâmetros todos, tá? Mas a gente tem que estar atento. Então, às vezes, por exemplo, a riqueza de vocabulário é importante. O que você pode fazer? Nossa, não sei o sinônimo. Clica com o botão direito do mouse, porque o Word, ele dá sinônimos. Entendeu? Porque às vezes você vê que nossa, eu estou repetindo muito a palavra. Collaborate, por exemplo. Ou help. Entendeu? Muda. Vamos mudar isso aí, to assist. Tá? Então a gente tem que trazer essa riqueza de vocabulário também. Para isso existe o botão direito do mouse que vai te ajudar. O dicionário. Eu quero usar outro verbo. E você pode ir lá, vai na internet, a gente escreve lá. Lista de action verbs, verbos de ação também. Lista de preposição, de advérbio, tá? Outra coisa também, essas preposições, advérbios, os verbos corretos, tá? A gente tem que usar o verbo correto para cada ação, em vez de ficar usando verbos que são muito gerais, tipo make, né? To make, to do. Ou outro, esquece o be responsible, né? Assim, de ficar, be responsible to, ficar repetindo, responsible. Não, gente, usa o verbo. Qual que é o verbo? O verbo me traz a solução, tá? Isso tudo você vê na internet, porque como a gente conecta as frases é muito importante também. As preposições, a preposição correta. Eu vejo muito erro nesse sentido, o advérbio correto, tá? Outra coisa, e busque sinônimos mais sofisticados. Então, por exemplo, em vez de help, assist. Em vez de create, ok. Mas você pode usar conceive, que é conceber, elaborate. Tem uns verbos que são, entendeu? Fica mais chique. Por exemplo, em vez de make, procura qual que é o verbo ideal para aquele. Em vez de make a project, elaborate a project, né? Conceive a project, tá? Em vez de make a project. Em vez de, gente, esquece o dream, nada de dream, é goal. É uma carta de motivação para a universidade, para o mercado de trabalho. Não é, eu tinha um sonho, não é. É objetivo. Sonho e objetivo são duas coisas diferentes. O objetivo ele traz para a realidade o pragmatismo, que é isso que o mercado de trabalho quer,
tá? Em vez de work, I work. Você pode até colocar work, mas um que eu adoro é collaborate. Tipo, I collaborated with this organization. I collaborated with this team. Tá? É mais chique, tá, gente? Porque a gente gosta de ser chique, né? A gente gosta de ser chique, Depois, né? lembrando que você vai negociar o salário depois. Exatamente. Né? Porque se a gente começa direitinho assim, a gente chega elegante, sofisticado, seu salário vai ser mais sofisticado também. Work 12, 13 a hora, para collaborator 15, 20 a hora. Exatamente. Deu tudo, André. Aí, bom, vamos agora falar sobre... Gente, tá tudo claro até agora? Tudo. Vocês têm perguntas, gente? Aproveita para fazer pergunta, tá? Pergunta. Vamos lá, o formato da carta, né? Então, em cima você vai colocar o cabeçalho, em cima a primeira coisa, suas informações pessoais, nome, sobrenome, igual tem no currículo, e-mail, telefone, endereço, né, para eles identificarem. Depois embaixo você pode colocar um títulozinho cover letter ou lettre de présentation, né, ou lettre de motivation, se for em francês. Depois à direita, porque é uma carta, gente, não deixa de ser carta. Então você vai colocar lá a cidade e a data. A cidade onde você está. Se você está no Canadá, coloca a cidade no Canadá. Se está no Brasil, coloca o Brasil e a data, tá? Continua assim, é uma carta. Depois embaixo, mais à esquerda, né? Você vai colocar o nome da empresa e embaixo o título da vaga com o código se tiver, porque muitas vezes eles pedem, eles têm um código para poder facilitar a vida do recrutador, tá? Estela, precisa colocar foto no currículo do Canadá? Estela, não deve de jeito nenhum, é que eles consideram como discriminatório, tá? Se coloca foto no currículo, eles já te excluem, tá? Bom, aí depois você vai começar, né? Colocou essas informações cabeçadas, você vai vir, né? Dear Sir, Madam, vírgula. Você começar o parágrafo embaixo, ou tem gente que usa to whom it may concern. Eu não gosto muito do to whom it may concern. Eu acho que o Dear Sir, Madam, ele é muito mais elegante, sofisticado. A quem seja do interesse, né? A quem seja responsável. Não acho, não. Acho que prezado, senhor, senhora. Eu acho mais elegante. Ou em francês vai ser Madame, Monsieur. Madame, vírgula, Monsieur, vírgula. E embaixo você começa o seu primeiro parágrafo, tá? O primeiro parágrafo, gente, ele é de apresentação. Eu vou ler aqui para vocês, eu fiz uma carta de motivação e aí vocês vão entender. Primeiro parágrafo de apresentação. Depois o segundo parágrafo, que é o mais extenso, você vai mencionar suas experiências, formações, atividades pertinentes para aquela vaga. E o terceiro parágrafo é onde você fala da sua motivação para a vaga, por que você quer colaborar com essa organização, menciona os top 3 skills, quais são as 3 competências que eles pedem mais importantes que você tem, mesmo que seja competência transferível. Você fala, Linda, mas eu não tenho todas que ele tem. Você tem alguma outra competência transferível? Então você tem 2 do top 3, você tem 2 e tem uma terceira que está lá na descrição da vaga, porque eles colocam várias. Você observa as 3 que são mais importantes, mas tem outras que você pode, né, mencionar. E depois você vai terminar, depois desse terceiro parágrafo, você vai terminar agradecendo, né, e aí, sincerely, né, ou cordialement, e embaixo nome e sobrenome, tá? Então, eu vou ler agora para vocês rapidamente. Eu não vou ler toda a carta para não ficar chato, mas é só para vocês entenderem, tá? Então, eu fiz uma carta aqui para uma organização que chama MeTax, ou em inglês MyTax, que, aliás, anotem aí essa organização, quem quiser bolsa, gente. MITACS, MyTax, tá? É uma organização não governamental canadense, eles estão no Canadá todo, e eles oferecem bolsas, tanto para canadenses quanto para estudantes internacionais. Então, se você está no Canadá estudando, você pode pleitear essas bolsas para fazer estágio, e se você estiver no Brasil, estudante de universidade brasileira, você pode pedir bolsa para vir fazer um intercâmbio, um estágio aqui no Canadá. Tá? Nós vamos fazer depois uma live sobre essa organização, que são fantásticas, e as bolsas são excelentes. É bolsa, assim, de $15 mil para 4 meses, 5 meses, entendeu? É muito dinheiro, Muito boa. É muito boa, é muito boa. Então, e é uma organização que eles fazem a ponte entre a academia, as unidades de pesquisa das universidades e as indústrias. Então, eles têm várias pessoas, que a posição que eu apliquei aqui é para Business Development Specialist, específico para a Universidade de Montreal, né? Então, uma pessoa para fazer a ponte, para entender as unidades de pesquisa da UDM, as necessidades, e
fazer a ponte com as indústrias. Então, ok, tem uma unidade de pesquisa aqui do UDM na área de inteligência artificial, eu vou fazer a ponte com esses estudantes para eles poderem fazer estágio numa empresa que está desenvolvendo um protótipo de um robô para poder cuidar de idosos. Estou dando um exemplo, tá? Então, tem lá uma unidade de pesquisa que é sobre isso, que eles estão estudando robôs, protótipos para ajudar idosos. Então, eu vou pegar esses estudantes e levar eles para apresentar, para eles poderem fazer estágio na indústria, tá? Mas isso é em várias áreas do saber, tá bom, gente? E se você está no Brasil, você pode aplicar para essas bolsas também. Se você estiver estudando graduação, é nível de graduação até doutorado, tá? Que eles oferecem. Loren, para quem não está no Brasil, é tipo lá, a pessoa vem, passa uns meses, depois volta para o Brasil. E quem estiver no Canadá, né, quem estiver estudando no Canadá, a pessoa vai ganhar a bolsa dela, depois continua os estudos, né, normalmente. E os estágios podem ser no Canadá ou em outro país. Tá? Então, se você, por exemplo, é estudante brasileiro no Canadá e quer fazer estágio no Brasil, você pode pedir a bolsa. Nós vamos fazer depois uma live sobre eles. Eu vou convidar minha amiga Marilor, que trabalha lá, que ela é muito legal, para fazer uma live com a gente. Então, olha só. Então, eu coloquei meu nome em cima, coloquei a data, né? Depois coloquei o nome da organização, MITAX, e coloquei Subject, Application for the Business Development Specialist, Universidade de Montreal. Por que eu escolhi essa vaga? Porque eu fui embaixadora da Universidade de Montreal, gente. E eu estou no setor de educação há muito tempo. Eu tenho tudo o que eles pedem, tá? Aí eu coloquei assim, Dear Sir or Madam, having learned that MITAX has a vacant position for a Business Development Specialist, Université de Montréal, I would like to express my interest in pursuing the selection process. I possess a master's degree in international studies from Université de Montréal, from Universidade de Montreal, and more than 15 years of professional experience. I am a Canadian and Brazilian citizen, and I speak English, French, Spanish, and Italian fluently, being Portuguese my native language. Tá? Então, de cara, eu gostado, tendo aprendido, ouvido falar, né, que a MITAX tem uma posição vaga, né, uma vacant position para a posição de Business Development Specialist, gostaria de expressar meu interesse em participar do processo seletivo. Eu possuo um mestrado em estudos internacionais pela Universidade de Montreal, tenho mais de 15 anos de experiência profissional. Eu sou cidadã canadense brasileira, eu mencionei, porque eu achei que nesse caso era pertinente, tá? Não é que você tem que ficar mencionando a sua nacionalidade, mas nesse caso era pertinente porque eu sei que poderia ter a possibilidade de fazer viagens, tá? E eu falo, e aí eu venho com os idiomas que eu falo. Então eu falo, qual que é a vaga que eu tô aplicando, qual que é o meu último diploma da área, e eu mencionei a instituição nesse caso porque era pertinente, né? Não é que você precisa mencionar sempre, mas nesse caso eu mencionei porque era pertinente. Quantos anos de experiência profissional para mostrar que eu não sou uma profissional jovem, sou uma profissional mais madura, experiente, e as cidadanias para mostrar que, olha, eu estou tranquilo, eu posso trabalhar, posso viajar à vontade, e os idiomas que eu falo. Esse é o primeiro parágrafo mais curtinho. Aí agora eu venho com o parágrafo, que é o grande, eu não vou ler ele todo, tá? Eu vou ler só um pouco aqui para vocês, só para vocês entenderem como escrever. Aí eu venho o segundo parágrafo. I was an ambassador of UDM, a Universidade de Montreal, from 2012 to 2018, collaborating to conceive, olha a minha coerência do que eu falo com vocês, collaborating to conceive and implement an international marketing project in order to promote the university in Brazil, and I worked directly with Michelle Glemot, the Admissions and Recruiting Director. Então eu venho aqui mencionando a primeira coisa que eu mencionei, aí você vê que eu não fui na ordem cronológica, eu fui na ordem de interesse. A primeira experiência que eu mencionei não é o que eu estava fazendo hoje, foi a minha experiência como embaixadora da UDM, para chamar a atenção, e já mencionei um stakeholder, que é a diretora, para falar assim, olha, se quiser, já pode ligar para ela e pedir referência, entendeu? Ele já tem na referência, na carta de motivação. From 2015 to 2019, I was the president and co-founder of Mission Abroad, not-for-profit organization based in Montreal in the international education and professional development field. Tá? Então, olha, já fui até, né, mencionei a Mission Abroad, que foi minha organização, que é na área de educação e desenvolvimento profissional, que essa organização MITAX, eu trabalho os dois, educação e desenvolvimento profissional, porque está chamando estudantes para trabalhar na indústria, tá?
I elaborated and executed the organization's strategic planning, and through this position, I organized missions with Brazilian young professionals in order to visit the main international and European Union organizations, universities, Brazilian diplomatic bodies, chambers of commerce, and think tanks in Canada, the United States, France, Belgium, Holland, Germany e Luxembourg. Aí o que eu estou mostrando aqui? Olha, eu estou acostumada a lidar com atores, stakeholders de alto nível, entendeu? Eu estou acostumada a dialogar com organização internacional, com universidade, eu entendo como comunicar nesse setor. Não é novidade para mim. E não só em nível nacional, mas em nível internacional, que eu mencionei os países que eu fui das organizações, tá? Ou seja, me contrata porque eu estou oferecendo além do que vocês estão pedindo na descrição da vaga. I presented conferences at more than 40 universities in 9 Brazilian states. Então aqui estou já mencionando porque eles pediam lá competências em comunicação, porque pedia para apresentar na descrição da vaga, tinha lá apresentar palestras dentro da universidade para divulgar as bolsas. Então estou falando aqui, gente, apresentar palestra aqui, ó, tá dominado. Samba na cara da sociedade, entendeu? Eu já apresentei mais de 40 universidades, porque a universidade que interessa mais. E o importante é justamente isso, pessoal. Ela não escreveu, a Alina não botou isso porque ela acha bonito. Ela botou isso porque faz parte da experiência dela, mas principalmente existe uma relação com o que estavam pedindo lá naquele momento. Isso. Você viu que ela, todo momento ela faz o paralelo do porquê que ela escreveu aquilo, está vinculado a uma competência que foi solicitada na carta lá na descrição da vaga. Por isso que é muito importante conhecer bem o que está sendo na vaga para que você possa fazer essa relação com a experiência que você tem. Exatamente. Que eles pediam também para, né, falar em público, apresentar palestras na Universidade de Montreal. Então eu mostrei que eu já tinha mostrado palestras em várias universidades, tá? Aí eu falei, besides the business development inherent characteristic, além da característica inerente em desenvolvimento de negócios, em relação à Mission Abroad, in this position I was a relationship builder, researching and negotiating with potential partners, such as universities, companies, diplomatic bodies and banks. Porque essa posição, gente, ela é exatamente isso. Eles querem alguém que seja um construtor de relações, né? Relationship builder, né? Uma pessoa que vai saber fazer um networking, né? Com parceiros, né? Que é para fazer parceria com essas unidades de pesquisa. As an entrepreneur, I launched my own website through which I work as an international education consultant and as a professional coach for Brazilians willing to study and integrate into the Canadian labor market. And to promote my services, digital marketing is my main tool. Porque eu sabia que eles queriam alguém também que estivesse disposto a, se precisar, fazer live, né, fazer vídeo, material de promoção. Então, falou, olha, pode contar comigo, porque eu sou ótima nessa parte, entendo de educação internacional, então, né, sei como abordar. I also offer business development consulting for organizations willing to develop projects in Brazil. Through the master's degree, I did an internship at the Quebec government office in Atlanta, collaborating to manage cultural and educational projects, as well as do the political observation. Enfim, gente, vou pular esse parágrafo, senão vai ficar muito longo. Ainda mencionei algumas outras experiências pertinentes. Aí eu venho para o terceiro parágrafo, que é o último, onde você vai falar a sua motivação. Esse eu vou ler ele todo para vocês. Aí eu falo assim, this vacant position caught my attention because it is completely aligned to my profile and career goals. I'll be able to put into practice my business development and project management experience. Quero que eu sabia que os dois mais fortes. Desenvolvimento de negócio e gestão de projetos. In addition, my ability to manage relationships, to build trust quickly, and my deep knowledge of Université de Montréal are a big asset. Então, além disso, eu sabia que a habilidade de gerir relações era super importante, construir, porque a gente lidar às vezes com esses pesquisadores é difícil.
Muitos deles têm um ego, eles são às vezes inacessíveis, nunca tem tempo. Então você tem que ser vendedor, o cara tem que confiar em você rápido para você conseguir ter atenção, porque esses pesquisadores eles são muito ocupados, tá? Então realmente você tem que ter essa capacidade. Aí eu venho. My entire career was built as a result of my communication skills and my ability to establish partnerships, which are paramount skills for this position. I feel pretty comfortable to dialogue with different stakeholders, such as the academia, companies, government, or NGOs. In addition, tô quase terminando, tá, gente? In addition, the 5 languages I speak can be a valuable advantage for the MyTech's internationalization, as well as my international network, as shown in my LinkedIn connections. Então, aqui eu venho, eles pediram para andar 1 milha, eu andei 2, entendeu? Porque, na verdade, na descrição não estava isso, mas eu sabia que a organização tinha vontade de desenvolver mais projetos com o Brasil. Eu sabia, porque eu fiz as minhas pesquisas, eu já uma organização que eu dialogava há muito tempo, né? Então eu coloquei aqui o que eu falo, olha, além disso, se vocês quiserem, contem comigo para desenvolver projetos com o Brasil, porque não é todo mundo que fala português, né? E eu estou oferecendo a minha rede de contatos, porque a empresa... Oi, gente, estão me ouvindo? Alô? Lina, voltou? Oi. Oi. Voltou. Sempre interessante você mencionar sua rede de contatos, porque a empresa ela quer comprar sua rede de contatos também, para facilitar, para ser um catalisador. Se você tem uma rede de contatos interessante no setor, isso facilita a minha vida como empregador, porque em vez de você gastar 1 hora para resolver algo, 5 minutos, porque você tem acesso à pessoa X, a pessoa chave para resolver a questão, entendeu? Então, interessante. Aí eu menciono, ó, como mostrado lá no meu... Entra lá no meu LinkedIn, vocês vão ver as minhas conexões que eu tenho, né? Que eu posso colocar em favor de vocês. Aí eu venho, hence, I hope to have the chance to apply all my background to the best interest of my tax and Université de Montréal, which is definitely an institution that I have a special relationship. Thank you in advance for considering my application. Sincerely, Lina. Tá? Lina Donar. Tá? Gente, eu sei que lendo assim não é o ideal que a gente tivesse com a tela, mas pelo menos vai ficar gravado, vocês vão poder voltar e repetir para ajudar vocês, tá? Espero que tenha ajudado. De toda forma, gente, se você quer ajuda para poder escrever essa carta, né, ter certeza que sua carta está bem redigida, a gente vem fazer o curso profissional comigo, né? Porque não adianta, para a gente poder escrever uma carta realmente personalizada e bem redigida, tá? Só escrever inbox aqui para Neway, que a gente manda todas as informações, tá? Eu peço no mínimo 6 horas com você, 3 sessões de 2 horas, tá? Para a gente trabalhar de forma holística. Bom, acho que é isso, gente. Lembrando que essa técnica que você vai aprender vai servir para toda a sua vida, não é algo pontual para uma vaga que você vai estar aplicando, né? O que a Lina vai te ensinar é a técnica para você mesmo aprender a construir o seu currículo, a construir a sua carta de motivação, e aí a partir dali o céu é o limite. Você pode aplicar para qual vaga você quiser, vai precisar ajustar para aquele tipo de vaga, aquele momento, mas no futuro você vai partir para aplicar para uma nova vaga daqui 2, 3 anos, você alcança o emprego que você gostaria, mas quer modificar. Então, assim, o investimento ele é nada perto do que vocês vão absorver, do que vocês vão avançar nessa arte, né, que é de se recolocar no mercado de trabalho, de se posicionar como aí uma pessoa irresistível para o mercado, seja brasileiro, seja canadense ou qualquer lugar do mundo. Isso serve para tudo, gente. Exatamente. Quero todo mundo irresistível, gente. Não, todo mundo irresistível no mercado de trabalho. Gente, é isso. André, quer acrescentar alguma coisa? Então, agradecer bastante. Bom, pessoal, não percam. A promoção vai até o dia 15 de maio agora. Nós prorrogamos ela e até o final de abril. Nós prorrogamos devido à procura, devido à situação toda que passamos aí com o tal do coronavírus, que ainda não se regularizou. Então, o objetivo dessa promoção era justamente para isso, né? Para ajudar vocês aí nesse período de instabilidade, que nós sabemos que não é fácil para ninguém. Nós prorrogamos até o dia 15 de maio. Então não perca, entre em contato o quanto antes para não deixar para a última hora, porque
isso para a gente complica um pouco também, talvez não vai encontrar a agenda da Lina disponível. Então entre em contato quanto antes para você pegar a promoção e vamos tirar o Plano Canadá do papel, né, Lina? Vamos lá, fazer a consultoria, saber qual é o melhor caminho e já aplicar, seja para a sessão de agosto, seja para a sessão de inverno 2021. As escolas, o mercado está funcionando a todo vapor, o governo funciona com um delayzinho, né? Quando eu falo governo, visto, CAC, esse Uhum. procedimento burocrático está tendo um atraso, mas ele continua em andamento. Então não perca a oportunidade, tirar do papel agora, porque quando acabar a tal da crise, a coisa vai voltar estourando, e aí sim os prazos vão estar maiores ainda, então vai ser mais difícil para você conseguir evoluir. Então, o momento é agora de você dar continuidade aí no seu projeto. Conte com a gente, certo? É, exatamente. Gente, assim, a gente escolheu o Canadá não foi à toa, né? Eu e o André, antes de mais nada, antes da gente ser consultor, né, empreendedor, nós somos imigrantes, né? E nós entendemos, a gente viveu na pele, né, todas as dores, né, e os prazeres desse projeto. Então, por isso que a gente faz esse trabalho com muito amor. É claro que a gente está aqui vendendo o nosso peixe, fazendo marketing de conteúdo, óbvio, a gente está aqui trabalhando. Mas pra gente também tem que ter amor, tem que ter carinho, tem que ter humanidade, é assim que faz sentido pra gente, né? Então é assim que a gente trabalha. E a gente está aqui realmente com o objetivo dessa consultoria inicial é diminuir seus riscos financeiros e emocionais, é você não passar por certas dores que a gente passou. É, Tem dores que não precisa, que são desnecessárias. Tem dor que é dor do crescimento, tem dor que é falta de planejamento. é, não, Quando a dor é do crescimento, é maravilhoso, mas quando é a dor que você vê que você faltou planejamento, que faltou informação, que você não se organizou, aí é ruim demais, né? aí dói. É o que é o que a gente fala, é o que a gente fala sempre, né? O fato de vocês estarem, não tem alegria maior do que ligar e falar, olha, seu visto foi aprovado, olha, você foi aceita no mestrado, olha, né? Ou recebi a ligação, passei na entrevista, fui contratado para aquela vaga que eu estava procurando. Então, para a gente não tem reconhecimento maior, né? Quando a gente vê lá o pessoal com CSQ na mão, com a residência, ou com É, aquele emprego comprando casa, carro. Então, é, é uma gratidão, assim, é uma sensação muito bacana, é gratificante demais. É um é. trabalho, como você disse, é o nosso sustento, não só o nosso, mas de toda a equipe que trabalha com a gente, mas também é uma realização pessoal, de você poder ajudar pessoas a realizarem os seus sonhos. É. A A gente gente revive, né? É meio que cada cliente a gente revive. Nossa, ontem mesmo eu tive um cliente, ele recebeu carta de aceite de doutorado em Direito na Udemy, eu até postei eu no meu vi, stories, só que eu não posso falar o nome porque ele ainda está guardando, porque ele quer, quando ele chegar aqui, que ele vai contar tudo. Mas eu vou chamar ele de João. Eu estava conversando com o João no telefone, eu falei, Lina, é isso mesmo, eu não estou acreditando, eu estou indo para Montreal agora. Eu falei, ele falou, meu Deus, ele falou, minha ficha não caiu ainda não. Eu falei, meu filho, você já pode vender seu carro, empacotar suas coisas, porque daqui a pouco você já tem vaga. Eu falei, sim, setembro iremos tomar um drink num show de jazz em Montreal, agora é real. Então, ver a alegria dele, sabe, ele realizando o sonho com a orientadora que ele queria, a orientadora, ele vai estudar o direito na área do meio ambiente. A orientadora que ele queria, a gente fez, né, o primeiro contato, ela já aceitou de cara, porque também ele tem um currículo incrível, se apresentou muito bem. E detalhe importante, mesmo sendo o doutorado em francês na UDM, o inglês dele é muito melhor. Então, a gente, nível de doutorados tem programas da UDM que dá para você entrar com um francês mais básico para intermediário, e ir melhorando o francês em paralelo. Não é o ideal, mas é possível, tá? Por exemplo, programa na área de química na UDM. Então, assim, por isso que é bom essas manhas, tá vendo? É só na consultoria que você sabe. Porque ele nem ia aplicar nem sabia se talvez ele ia aplicar para o UDM. Primeiro estava pensando, talvez, na McGill, porque era inglês. Eu falei, não, vamos tentar na UDM, porque ele falou, nossa, Lina, se der, porque justamente a UDM que tem a professora que eu quero, mas eu não sei se vai aceitar por causa do francês. Eu falei, não, se ela te aceitar, você aceita. Falei, mas de toda forma, aí ele veio no final do ano passado, fez um mês de imersão de francês e continua estudando. Então, assim, essas manhas que a gente aprende, entendeu? Tem várias, gente, que é isso só a gente vivendo, tá? Tem coisa que você não vai achar na internet, tá? Então, é, escrevam pra gente, contem com a gente nessa caminhada. não perca. Ontem mesmo a Daniele lá, eu falei com ela, foi um desafio, 6 pessoas, pouco dinheiro, e tá aqui com a gente, firme e forte. Então foi muito, muito papo na consultoria de Uhum.
qual o melhor caminho para poder fazer a aplicação. Amanhã eu vou fazer um bate-papo com o Bruno Leonardo, ele teve 5 vistos negados. 5 Nossa, vistos negados. 5 e depois no Ele não sexto conseguiu. Ele não desistiu, ele foi em cima e na sexta vez está aqui com a família inteira agora. Foi bolada uma estratégia de um vir primeiro, depois a família, e troca o visto, já teve todo mundo aprovado. Então, assim, a gente vai contar um pouquinho dessa experiência Uau. também. Enfim, conto com vocês. Quinta-feira estaremos de volta, só que mais tarde, né, às 19 horas de Montreal, às 20 horas do Brasil. Qual que é o tema de quinta, Lina? É como criar a sua própria oportunidade profissional no Canadá. Em vez de ficar mandando currículo pela internet, que você vai fazer isso também, mas eu vou ensinar como é que você vai criar a sua própria oportunidade, ligar na empresa, se apresentar e pedir um que a gente chama de informational session. Então, não percam como criar, principalmente quem está aí no Brasil, que sempre pergunta, eu consigo o visto de trabalho direto pela empresa? Será que eu consigo a vaga do Brasil? Essa é uma live imperdível. Chame seus amigos, familiares que tenham esse mesmo objetivo. Então, como criar a sua própria oportunidade no Canadá. Não perca. Lina, muito obrigado. Obrigada. Tenha um bom dia. Gente, mandem as dúvidas de vocês, sugestões para a gente continuar produzindo conteúdo. Na semana que vem a gente vai começar a série sobre educação no Canadá. Na semana que vem, conteúdo, né? A gente vai terminar essa série Mercado de Trabalho e vamos começar sobre educação. Não percam. Beijo, fiquem com Deus. Beijo, obrigada. Hashtag vem ser feliz no Canadá. Tchau, tchau.